Olá, seja bem-vindo ao segundo capítulo da nossa série de estudos chamada Intimidade, um relacionamento com Jesus Cristo. Se você já está acompanhando com a gente a série, você já deve ter visto o primeiro capítulo em que nós conversamos a respeito de agenda, de tempo, o tempo que nós dedicamos para nos relacionarmos com Deus. Se você ainda não conseguiu acompanhar, dá uma olhadinha nas nossas mídias, no YouTube, Face, Instagram, você vai conseguir encontrar o nosso vídeo. E aí, dá uma refletida nesse vídeo, pensa um pouquinho nele, para depois você seguir para este segundo estudo. E se você já acompanhou o primeiro estudo, o primeiro capítulo, então vamos para o tema deste segundo capítulo. O tema que nós vamos estudar hoje é o seguinte: como posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Como posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Eu acredito que você já deve ter se feito esta pergunta e conheça pessoas também que já se perguntaram a respeito disso. Afinal, é comum do ser humano querer saber como vai ser o seu futuro, querer saber sobre o seu amanhã, o que Deus tem preparado para você, tanto as coisas boas, os desafios, as dificuldades, né? Mas, para a gente começar a refletir a respeito deste tema, a primeira coisa que eu queria lhe convidar a pensar é que talvez esta pergunta-tema esteja equivocada. Como posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Por que será que essa pergunta está equivocada? Em que você acha que essa pergunta está focando? Está focando nos planos de Deus? Ou está focando no eu? Na minha vida, como diz o final dessa pergunta? Se a gente para pensar e ver a vida de quem se pergunta isso, a gente vai poder perceber que normalmente essas pessoas que se perguntam isso estão muito preocupadas com o que Deus está fazendo para a vida delas. Elas estão preocupadas com o eu. Elas estão preocupadas com aquilo que Deus vai fazer para elas no seu futuro, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas bênçãos, né, que elas querem receber. Mas elas não estão tão preocupadas com o plano de Deus, com o que Deus está fazendo, com o que Deus tem vontade, o que está no coração de Deus. É tudo baseado num egocentrismo, ou seja, estão só pensando em si mesma no final das contas. E para a gente poder pensar a respeito deste tema, a gente precisa mudar o foco. Ao invés de pensar num egocentrismo, a gente precisa pensar num teocentrismo, ou seja, Deus no centro. Para a gente conseguir ter uma ideia melhor do que a gente está falando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre um personagem muito conhecido na Bíblia, que você já deve ter ouvido várias histórias a respeito dele e do povo com o qual ele andou, né? Que é Moisés. Moisés, ele era um israelita que logo quando era criança, ele passou por algumas dificuldades, né? Porque os egípcios queriam matar todas as crianças, todos os bebês ali do sexo masculino. Só que ele foi salvo, ele foi poupado. E não só isso, ele acabou indo morar ali no palácio do faraó. Foi criado na corte do faraó. Logo quem queria matar todas aquelas crianças, né, ele escapou daquele inimigo ali logo no começo e foi criado na corte deste inimigo. E ele também foi criado também pela própria mãe, que acabou sendo ali uma educadora dele, né, contratada ali pela princesa, pela filha do faraó, né? Então, Moisés ele não só teve a educação egípcia, uma boa educação, tudo de bom, do melhor, como ele também pôde conhecer a sua origem. Por conta disso, Moisés enfrentou um seguinte dilema. Ele sempre vivia ali no bom e no melhor, ali na corte dos egípcios, né? Mas ele podia ver também que os israelitas estavam sofrendo na mão dos egípcios. Que eles tinham as suas dificuldades, né, enquanto ele estava lá numa vida muito boa. Tudo isso foi gerando em Moisés uma ânsia, uma vontade de agir, um incômodo. E por conta dessa ânsia, um dia Moisés viu um israelita sendo agredido por um egípcio e ele foi lá, ele tomou uma decisão própria pelo que ele estava sentindo, pelo que ele via. Ele foi tentar repreender o egípcio e acabou matando aquele egípcio. Por agir com a sua própria vontade, mesmo na melhor das intenções, Moisés acabou se tornando um fugitivo por 40 anos.
Depois de matar aquele egípcio, Moisés ficou com muito medo e teve que fugir, pensando que poderia ser morto, ser castigado, né? E ele fugiu ali do Egito por 40 anos. Se a gente parar para analisar, a gente vai perceber que Moisés ali, ele agiu pela própria vontade, por aquilo que ele queria. Ele em nenhum momento parou para pensar o que Deus queria naquele momento, qual era o plano de Deus, ou o plano de Deus para a sua vida, ou para aquele povo. Ele simplesmente tinha uma vontade e ele foi lá e fez. Depois de muito tempo, Moisés teve um encontro com o Senhor. E nesse encontro, Deus não parou para Moisés e falou assim: ah, Moisés, eu quero saber quais são os seus planos, os seus projetos, o que você está a fim de fazer, ou então como que o meu povo tá, fala aí para mim, eu quero saber. Não foi o que Deus foi falar ali com Moisés. Pelo contrário, Deus foi falar a Moisés o que ele estava prestes a fazer, como a gente pode conferir lá em Êxodo capítulo 3, nos versículos de 7 a 9. E a gente vai poder conferir uma fala que é o seguinte: Deus queria livrar o seu povo, os israelitas, das mãos dos egípcios e levá-los a uma terra próspera, uma terra prometida. Naquele momento, Moisés pôde conhecer a agenda de Deus. Moisés pôde conhecer o plano de Deus para a sua vida. Não só para a sua vida, mas na verdade para a vida de todo um povo. Deus revelou ali para Moisés seus planos e Moisés pôde perceber que eram planos muito maiores. Enquanto Moisés estava só preocupado ali com uma vingança pessoal, digamos assim, porque ele estava revoltado com o que os egípcios faziam com seu povo, Deus estava pensando não só naquela situação, mas em libertar aquele povo, dar uma terra para aquele povo, os conduzir, enfim, Deus já tinha todo um plano estabelecido. E aí Moisés pôde perceber, por meio deste plano do Senhor, que muitas coisas começavam a fazer sentido em sua vida. Por exemplo, Moisés pôde perceber o porquê que ele foi salvo quando era uma criança, porquê que ele foi acabar parando na corte dos egípcios, porquê que ele sentia tanta dor pelo seu povo. Eram todas coisas preparadas ali por Deus para que Moisés pudesse interceder ali em frente ao faraó, ser ali canal de Deus em frente ao faraó, para poder Deus operar aquele grande livramento. Deus já tinha tudo planejado. O que precisava era Moisés entender este plano e entender que não era o que ele, Moisés, queria, pensava, como ele queria, mas sim ele precisava entender o plano de Deus. Deus apresentou então esse plano para Moisés e convidou Moisés a participar com ele junto neste plano. E é interessante nós percebermos que a partir dali, Moisés começava a ser interpretado pelo povo de uma forma diferente. O povo conseguia ver, a partir dali, como que Deus agia através, por meio da vida de Moisés. Eles glorificavam a Deus pelo que Moisés estava fazendo ali. Eles viam a ação de Deus. Para eles não era só Moisés, o homem Moisés. Eles viam Deus agindo por meio do homem Moisés. Ou seja, Deus é que era glorificado. Então é preciso a gente entender que se a gente realmente quer conhecer os planos do Senhor, nós precisamos mudar essa nossa perspectiva, esse nosso ponto de vista. Nós não podemos ter um olhar egocêntrico se nós queremos realmente conhecer a real vontade de Deus. O segredo está em entender o coração de Deus e seguir segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Para a gente ter um outro exemplo, lá em João capítulo 5, versículos de 1 a 8, nós vamos encontrar Jesus aqui numa situação. Jesus estava a caminho de uma festa. Só que neste caminho, ele ia ter que passar por um lugar onde tinha uma multidão clamando por cura. E não eram curas quaisquer. Eram grandes necessidades que aquele povo ali estava passando. E ao Jesus passar ali no meio de tanta gente, ele parou para poder curar apenas um homem. Um homem que estava aleijado há 38 anos. E ele parou ali para poder curar aquele homem. Depois Jesus foi indagado: por que você curou este homem? Então Jesus respondeu, assim como está escrito em João capítulo 5, versículos 19 a 20.
Jesus lhe deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Vamos parar para pensar um pouquinho nessa situação de Jesus. Pense que seja você, como se você fosse Jesus nesta situação. Você vai para uma festa e você sabe que no caminho há muitas pessoas que estão passando por necessidade. Talvez você, como pode até ter passado ali pela mente de Jesus, você possa pensar em duas outras possibilidades do que fazer, ao contrário do que Jesus fez. Você poderia pensar, olha, é melhor eu evitar este caminho, desviar ou passar rápido para que eu chegue logo ao meu destino. Ou então poderia pensar, nossa, tem tanta gente necessitada que eu me compadeço tanto dessas pessoas, eu vou ficar e curar todo mundo. Só que nem foi uma nem outra coisa que Jesus fez. O que ele fez foi parar e curar apenas uma pessoa que estava lá. E por que Jesus fez isso? Porque ali ele estava cumprindo a vontade de Deus, o plano de Deus. Jesus se atentou ao que Deus queria e não ao que ele pudesse sentir ali naquele momento. Ele se atentou à vontade de Deus. Quero apresentar aqui para vocês 4 versículos que vão nos ajudar a entender esta questão da vontade de Deus e como nós devemos perseguir esta vontade, nos contentar com esta vontade e não com a nossa vontade. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, está escrito: Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, como a gente pode perceber bem aqui escrito, né? Jesus ele buscava seguir a vontade de Deus porque era disso que ele vivia. E não apenas das suas necessidades humanas, como comer, beber. Ele se satisfazia ao cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus era importante para ele. Em João 4, versículo 34, também está escrito o seguinte: Explicou-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Ou seja, Jesus não se preocupava com o seu alimento, isto acima do que ele poderia fazer da vontade de Deus, né? Como a vontade de Deus era o seu alimento. Ele se alimentava da vontade de Deus. Também podemos citar aqui um salmo muito conhecido. Você já ouviu o Salmo 23, não é verdade? Muita gente pensa que Salmo 23 é um salmo em que Deus fala que vai nos prover tudo, e que não vai nos faltar nada. E poucas pessoas sabem, poucas pessoas se atentam que o Salmo 23 é um salmo, na verdade, profético, que fala a respeito daqueles momentos finais de Jesus, da morte de Jesus, em que Jesus iria cumprir o propósito pelo qual ele veio. Quer parar para perceber como isso é verdade? Lá em Salmos 23, no versículo 5, está escrito: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preste atenção nestas duas partes. Preparas uma mesa e meu cálice transborda. Normalmente, quando alguém te fala, prepare a mesa, o que isso significa? Significa que você vai ter ali um almoço, uma janta, será servida alguma comida, você vai se alimentar. Então, nesse sentido, aqui no versículo está falando, preparas uma mesa, como se alguém fosse colocar comida ali para ser servida. Essa comida era aquilo que fosse a vontade de Deus para a vida de Jesus. E Jesus iria se alimentar disso. E a imagem também, esse simbolismo aqui do cálice, também do mesmo sentido. O cálice seria a vontade de Deus ali consumada. Tanto que nós vamos ler em Mateus, capítulo 26, versículo 42, o seguinte: E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Percebe a relação deste cálice lá do Salmo 23
com o cálice que Jesus pediu a Deus: se for possível, afasta de mim. Mas se for a tua vontade, que isso seja feito. Ou seja, se eu precisar beber deste cálice, que eu beba. E no Salmo 23, versículo 5, a gente vai perceber que este cálice, ele não só foi servido, como o cálice transbordava. Ou seja, Jesus se alimentou completamente ali da vontade de Deus, a ponto do seu cálice transbordar. A ponto da vontade de Deus ser tão grande e tão comprida que transbordava. Neste ponto a gente precisa entender o seguinte: será que você tem vivido a sua vida como um servo de Deus? Ou você pensa que na verdade é Deus que tem que te servir? Como você tem vivido a sua vida? É preciso que nós entendamos que nós é que somos os servos. Não é Deus que tem que nos servir, por mais que Ele sim fique muito feliz de nos dar suas bênçãos, fazer o bem por nossas vidas. Mas nós que somos os servos. Se você quer conhecer os planos de Deus, eu queria passar aqui algumas dicas para você se organizar, se preparar em relação a isso. A primeira dica que eu te dou é a seguinte: se planeje antecipadamente em responder em obediência a Deus, se você quer conhecer os planos de Deus. Como assim se planejar antecipadamente em responder em obediência a Deus? Você já se colocou em alguma situação em que você pediu uma resposta a Deus de algo que você queria muito? Só que se Deus de repente dissesse um não, você ficaria desapontado a ponto até de ainda assim tentar aquilo que Deus te disse um não. Talvez você já tenha passado por uma situação assim. Se você vai consultar a Deus, pedindo por um sim ou por um não, e Deus vai responder algo diferente daquilo que você está esperando, se você não estiver disposto a cumprir, mesmo que for algo contra a sua vontade, de que adianta você perguntar para Deus? Seja algo que você esteja esperando ou não, você tem que estar disposto a cumprir em obediência. Não sei, de repente você está orando a Deus: Senhor, me dê uma casa, uma moradia, me dê um carro, um emprego. E você está esperando muito ansioso por aquilo. Deus pode falar: não. Pode não ser a hora, pode ser que Deus tenha um outro plano, em algum outro momento. Naquela hora talvez você não saiba o porquê, mas Deus de repente vai te falar não. E ainda assim você vai tentar ir atrás. Ou seja, você foi buscar a Deus só buscando o que você quer. Você foi tentar conhecer o plano de Deus para a sua vida, e não o plano de Deus. Segunda dica: prepare-se para esperar. Se você quer algo de Deus, pode ser que aquilo também não venha rápido, pode ser que demore. E se você quer cumprir o plano de Deus, você também precisa entender que o plano de Deus, ele não está refém à sua vontade. Existem coisas que Deus já tem preparado e que vão se cumprir daqui a muitos anos. Pode ser que algo até que você tenha pedido, Deus vá te conceder, vá só se realizar daqui a muitos anos. Então você tem que ter paciência, você tem que se preparar para esperar. Se você for muito afoito, você pode acabar fazendo que nem Moisés, que na sua ânsia foi lá e matou um homem e acabou 40 anos longe. Talvez, se Moisés não tivesse feito aquilo, Deus tivesse agido ali no meio de Moisés antes para poder resgatar o povo. Nós não vamos saber isso, né? Não temos como saber. Mas quantas coisas que nós fazemos que podem acabar atrasando as bênçãos de Deus nas nossas vidas, de forma que a gente acaba tendo que ficar muito tempo ali num deserto, né? Até que Deus possa nos moldar a ponto de que a gente se renda aos planos do Senhor. Terceira dica: foque em Deus e no seu agir no mundo ao seu redor. Às vezes você está tão preocupado com a sua vida particular que você não vê o que Deus está fazendo ali, de repente na sua família, na sua igreja, na sua comunidade, no seu trabalho. Às vezes Deus está agindo de uma forma tão nítida, mas você está olhando tanto para o seu umbigo que você não é capaz de perceber. Então para de olhar um pouquinho para você e olha para as outras pessoas. Olha o que Deus tem feito no mundo, projetos missionários, o que Ele tem feito na sua igreja, pessoas que de repente estejam passando por alguma necessidade. Se você se atentar a isso, você vai perceber quando Deus te chamar para agir em algum momento.
Quarta dica: ponha de lado seus preconceitos e preferências de modo a estar perceptivo ao que Deus diz. Muitas vezes Deus pode agir de forma que vá de uma forma diferente daquilo que você esteja pensando, como por exemplo aconteceu com Pedro. Deus tinha preparado ali num sonho uma comida que para Pedro parecia ser impura. E pedindo a Pedro, se alimente disto. Mas Pedro pensou, não, isso é impuro. Só que Deus falou, como você pode dizer que está impuro se eu estou purificando isso? Muitas vezes nós temos um preconceito pensando, não, Deus não vai agir desta forma, Deus não vai fazer isso ou daquele jeito. Mas quem somos nós para limitar a ação de Deus? Deus tem muitas formas de agir, a gente precisa estar atento ao que Deus quer fazer, mesmo que isso passe por cima de conceitos, ou melhor, de preconceitos que nós acabamos estabelecendo ao longo de nossas vidas. Quinta dica: não espere que a vontade de Deus faça perfeito sentido para você. Pode ser que naquele momento, algo que Deus faça para você se pareça com algo estranho, algo louco. Já pensou ali como que foi quando Deus falou ali para aquele homem de Deus que ele teria que falar ali com um homem que era o maior perseguidor da igreja na época, que era Saulo? O que ele não pensou ali naquela hora? Ele pode ter pensado, não, mas não é possível, Senhor, esse homem está matando todos os nossos irmãos aqui, está os perseguindo, e ainda preciso falar com ele. E depois, ao final, quem foi Saulo? Se tornou Paulo, um dos maiores defensores ali do evangelho. Então, se algo não fizer sentido para você no início, não se preocupe, confie em Deus. Ao longo da caminhada, da jornada, você vai perceber que as coisas vão se encaixando e você vai poder olhar para trás e falar, agora eu entendi. Sabe quando você vê aquela série que você não entende nada no contexto e chega algumas temporadas depois você fala, por isso que aconteceu aquilo com aquele personagem, ele passou por esta situação, as coisas começam a fazer sentido. Sexta dica: quando souber o que Deus quer que você faça, faça-o de todo o coração. Não adianta ter aquela cara emburrada, fazer assim, né? Se Deus está pedindo, poxa vida, né? Vou ter que fazer, né? Dá uma de Jonas que foge ali da vontade de Deus e acaba sendo trazido até por um peixe. Tem que fazer aquilo porque Deus está mandando. Pense o seguinte, se Deus está te orientando a fazer aquilo, Deus também conhece o seu coração. Deus também tem planos para você ali. Dentro do seu plano está contemplada a sua vida também. Então, com certeza, Deus vai te abençoar ao longo deste caminho. Então, lembre-se que se Deus está te pedindo algo, Deus está te orientando algo dentro do seu grande plano, tenha certeza que isso será bom para você, mesmo que não pareça no começo. Por fim, gente, aquela pergunta do início do vídeo, que era, como posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade de Deus para a minha vida? A gente pode alterar para qual a vontade de Deus. A nossa vida, ela vai ser contemplada dentro dessa vontade de Deus, mas não é a nossa vida que é o foco. É a vontade de Deus, é o plano de Deus. Deus tem um plano em que Ele pode colocar todos os seus filhos em conjunto neste plano, trabalhando em conjunto. Não é só a sua vida. Existem muitas pessoas, cada uma Deus está usando de uma forma. Por isso que você precisa deixar de lado uma visão egocêntrica e tomar essa visão teocêntrica. Para a gente concluir, queria convidar você a refletir aqui em algumas perguntas. Essas perguntas também estarão disponíveis aqui no link abaixo, um e-book que a gente preparou com um resumo deste estudo, desta reflexão. Você vai poder recapitular tudo e você vai poder refletir nestas perguntas e também fazer as leituras bíblicas que nós temos aqui recomendados para você. Você pode fazer isso ao longo da sua semana, tenho certeza que será muito bom para a sua vida. São 3 perguntas que eu quero fazer para você. Algumas com perguntas dentro delas, né? Mas acompanhe conosco. A primeira: o seu emprego, o curso atual, como você chegou até ele? Ele é o resultado de uma busca atenta à vontade de Deus? Ou, se não, isso explicaria alguma dificuldade que você possa estar experimentando agora? Olha só que complexo. Vou até repetir a pergunta.
O seu emprego ou curso atual, como você chegou até ele? Ele é o resultado de uma busca atenta à vontade de Deus ou não? Se não for, isso explicaria algumas dificuldades que você possa estar experimentando agora? Para aí, pense e reflita a respeito disso. Segunda pergunta. Qual método você usa para buscar a vontade de Deus? Como você pode melhorar esse método? Como que você tem feito para conhecer a vontade de Deus? Lembre-se, a vontade de Deus, não a vontade de Deus para a sua vida. E terceiro, qual a diferença entre buscar um plano dado por Deus para a sua vida e buscar a vontade de Deus e ajustar a sua vida a ela? Vou repetir, que essa pergunta é chave aqui do nosso estudo. Qual a diferença entre buscar um plano dado por Deus para a sua vida e buscar a vontade de Deus e ajustar a sua vida a ela? Pare bem para refletir. Junto com todo esse estudo, você terá a condição de poder pensar se a sua vida estava sendo muito pautada no seu egocentrismo ou se realmente você está pensando na vontade de Deus, se você está buscando se alimentar desta vontade e conhecer o coração de Deus. Espero que este estudo tenha sido proveitoso para você e nós aguardamos você na próxima semana para o terceiro capítulo do nosso estudo, da nossa série Intimidade, um relacionamento com Jesus Cristo. Até mais!